Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre nós nessa noite. Quero que os irmãos, os que puderem, continuem de pé. Vamos refletir, quero refletir com os irmãos nessa noite, no texto que é a leitura oficial, das nossas ceias. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Quero ler, do 17 ao 22 e depois ler outros versículos. Diz assim: Dito isso, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, e em parte o creio. E preciso que haja até mesmo divisões e cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. Enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? O que vos direi? Hei de louvar-vos. Não, neste ponto não vos louvo. Aí versículo 26. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine-se a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe, não discernindo o corpo, come e bebe para a própria condenação. É por isso que há entre vós tantos enfermos, doentes, e muitos morreram. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou, em outra tradução, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, por seus julgamentos, o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Amém? Podem se assentar? Quero meditar um pouco sobre o sentido desse texto, Alguns pontos desse texto, que geram vários debates. E eu quero, então, refletir mais a fundo sobre o que Paulo está dizendo aqui, O que seria esse comer e beber indignamente? O que seria, Ele mesmo explica, ele fala, não, a gente come e bebe indignamente quando não discernimos o corpo. Mas então o que seria esse não discernir o corpo? O que Paulo está querendo nos ensinar aqui nesse trecho da carta? E também, quando a gente era de outros ministérios, muitas vezes diziam, olha, se você pecou na semana, você não pode comer a ceia, porque senão você vai estar comendo e bebendo indignamente, Então, nós precisamos refletir no que diz esse texto, Porque é um texto precioso para a nossa fé, É um texto, muito precioso, porque trata-se do que Paulo chama de a ceia do Senhor. E nós, na nossa tradição, aprendemos a chamar de Santa Ceia, de tão sagrado que julgamos ser a ceia, Mas na Bíblia aparece dizendo que é a ceia do Senhor. Não aparece escrito Santa Ceia, A gente que pela tradição
Todo mundo foi chamando de Santa Ceia e alguns chamam de Santa Ceia, outros chamam de Ceia do Senhor. Mas queria então refletir nesse texto. É interessante então, irmãos, que Paulo fala isso, olha, cada um julgue-se a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. E ele vai dizer, né? Logo abaixo ele fala, né? Para que isso? Né? Para não, né? Ele diz aqui, para não comer, né? Ele diz um pouco antes, todo aquele que come do pão ou bebe indignamente se torna réu do corpo de Cristo. E aí nós poderíamos pensar, né? O comer e beber indignamente. Mas o próprio Paulo começa a carta dizendo que os coríntios estavam santificados e justificados por Cristo. E o próprio Paulo deixa claro que o que nos torna justo perante Deus é a justiça do Cristo. Por quê? Porque se formos ler a própria carta aos Romanos, já começa dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, biblicamente, nós vamos vendo que se o comer e beber indignamente seja o fato de pecarmos, né? Se a gente for achar que Paulo está dizendo que as pessoas têm que ser dignas para tomar a ceia, biblicamente nenhum de nós poderia tomar a ceia, né? Porque biblicamente nenhum de nós é digno, nenhum de nós é sem pecado, né? O próprio João disse, aquele que disser que não tem pecados, aquele que disser que não peca, está chamando Deus de mentiroso e está mentindo. E a palavra da verdade não está nessa pessoa. Porque se dissermos que não temos pecados, estamos mentindo e estamos chamando Deus de mentiroso, né? E estamos também mentindo para nós mesmos, se dissermos que não temos pecado, né? Então, se fosse como muitas igrejas falam, né? Se o comer e beber indignamente fosse o fato de pregar na semana, fosse o fato de pecar na semana, nenhum de nós poderia tomar a ceia, porque nós não somos dignos. O próprio João Batista, né, que foi o maior profeta, e Jesus que deu testemunho de João, falou, olha, nascido de mulher, não tem nenhum profeta maior do que João. E nunca vai haver profeta maior do que João Batista. Não houve e nunca haverá profeta maior do que João Batista. E João Batista, se conhecendo, quando Cristo fala, olha, eu vim e você deve me batizar. João Batista não aceita. Não aceita, porque ele mesmo tinha dito, o que vem depois de mim, eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Eu não sou digno nem de levar o chinelo dele. Eu não sou digno nem de tocar nos pés dele, desse que vai vir. E quando Jesus aparece e fala, João, você tem que me batizar. João fala, não, nunca. Eu que tenho que ser batizado por você, que loucura é essa? E você quer que eu batize você? Não. E Jesus fala humildemente para João, né? Sabendo também da humildade de João, Jesus responde, João, deixa por agora o que convém para agora, João. É necessário que eu me batize por causa deles. Eu devo seguir tudo, né, que está escrito sobre mim. É necessário que eu batize, João. Eu seja batizado, né, para dar testemunho de que vivi, né, essa vida como um homem, como todos vocês. Então, João, me batiza. Mas ele não queria batizar o Cristo porque ele sabia que ele não era digno. Porque ele fala, não sou digno nem
de lavar os seus pés, de carregar suas sandálias. Eu não sou digno. E muitos outros entenderam isso, né? O próprio Pedro, quando Jesus realiza a pesca maravilhosa, em Lucas 5, Pedro diz para Cristo: se ausenta de mim, porque eu sou pecador, se afasta de mim. Quem é esse homem, né? Que faz coisas tão extraordinárias. Eu não sou digno da tua presença, se afasta de mim, se ausenta de nós. Porque ali Pedro viu a maravilha do homem que estava diante dele. E Pedro olhou para Cristo e olhou para suas próprias misérias e falou: nós não somos dignos da tua presença. Se afasta de nós, se ausenta de mim, eu não tenho como. E nós vemos isso em várias passagens, né? Homens que entenderam quem Cristo era e homens que sabiam ver os seus próprios pecados, né? Por exemplo, nós vemos, né, o próprio centurião de Cafarnaum. Ele pede para Jesus curar o servo dele, mas em um evangelista é ele que vai até Jesus e fala: olha, eu não quero que você vá e entre na minha casa, porque eu não sou digno de te receber no meu lar. Eu não sou digno de receber sua presença no meu lar. Então diga uma palavra aqui e o meu servo vai ser curado lá, eu creio. Pode dizer aqui, ele vai ser curado lá, porque eu não sou digno de você entrar no meu lar. E é interessante porque um evangelista fala que ele não se achou digno nem de ir ao encontro de Jesus. Ele mandou um servo porque ele sabia que ele não era digno. E isso, irmãos, é tão interessante porque quando nós examinamos a nós mesmos, nós vamos vendo o quanto somos pecadores. Quando nós fazemos esse autoexame, né, a gente fala: meu Deus, tenho tanta coisa que Deus precisa trabalhar na minha vida, que Deus tem que transformar. Não sou digno da presença do Senhor, não sou digno deste amor. E Pedro entendeu tão bem isso, que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro, sempre tão verdadeiro, o que Pedro faz? Não, o meu não, jamais eu vou deixar você lavar os meus pés. Não, eu sei quem você é e sei quem eu sou, e por causa disso não tem como, jamais. E Jesus fala: não, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não tem comunhão comigo, então, Pedro. E aí Pedro, né, se arrepende na hora e fala: então, Senhor, lava os pés, os braços, as mãos, cabeça, os joelhinhos, Pai, pode lavar, né? Cabeça, joelho, meu e pé, né, Paulo? Pode lavar meus joelhinhos, meus ombrinhos. Fica à vontade, né? Mas por quê? Porque Pedro sabia quem era o Cristo e sabia. Pedro se conhecia. Pedro sabia quem ele mesmo era. Fala: eu sou pecador e você é o Filho de Deus. Eu sou pecador e você é santo. Eu sou injusto e você é plenamente justo. Eu sou culpado e você é inocente. Era a consciência, a percepção de Pedro sobre quem era Cristo e a percepção de Pedro de si mesmo. Pedro, né, se conhecia muito bem, por isso que ele não quer aceitar, né? Ele não quer aceitar, fala: não. Então, irmãos, quando nós vemos, biblicamente, se fosse o fato, se Paulo estivesse dizendo aqui que o comer e beber indignamente fosse pecados, nenhum de nós tomaria ceia. Então vamos entender na própria carta aos Coríntios o que Paulo está dizendo. Ele diz: olha, muitos estão comendo e bebendo sem discernir o corpo. E esses que estão comendo e bebendo sem discernir o corpo acabam se tornando réus
do corpo e do sangue de Cristo. Porque estão comendo e bebendo sem discernir o corpo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que é o comer e beber indignamente. É o quê? É não discernir o corpo de Cristo. E o que significa isso na própria carta aos Coríntios? Primeiro, né? Discernir o corpo de Cristo. Poucos versículos antes, o próprio Paulo citou Jesus que disse: esse é o meu corpo partido por amor a vocês. Esse é o meu sangue derramado por amor a vocês. O corpo, então, primeiramente, é o corpo de Cristo sacrificado na cruz. Não discernir esse corpo significa alguém tomar sem entender a obra de Cristo, sem entender, né, o processo de salvação, de perdão dos pecados, a redenção. É por isso que nós, né, não damos a ceia, né, para quem ainda não participa, né, da nossa fé, para quem ainda não crê no sacrifício de Cristo. É por isso que nós não damos a ceia, né, para aqueles que ainda não se batizaram, né? Porque o se batizar seria esse ato de se iniciar publicamente na nossa fé, né? Então, por conta disso, alguém que chega, a gente fala: olha, não, isso aqui é para quem, né, já conhece o sacrifício de Cristo, a sua obra redentora, porque tem um significado espiritual para nós, não é apenas comer um pão, beber um cálice. E Paulo está dizendo isso porque na igreja ali, na igreja dos Coríntios, muita gente vinha participar com eles, sem ser cristã. Por quê? Porque a ceia não era como a nossa hoje, né? Era, primeiro que ela era chamada de ágape, né? E por isso nós instituímos aqui o nosso culto ágape. O que seria o ágape? O amor de Deus e de Cristo. E o que era o ágape como ceia? Era o banquete de comunhão. Significava uma refeição de comunhão de amor entre os irmãos e com Cristo. Então, a princípio, a ceia, ela era o quê? Eles traziam e ao mesmo tempo que já faziam a ceia do Senhor, as pessoas se alimentavam, comiam e bebiam. Por quê? Para suprir já a necessidade dos pobres. Aí os que tinham mais condições traziam mais alimentos, outros que não tinham traziam pouco ou nada traziam, e todos comiam juntos. Todos comiam juntos. Então a ceia não era como nós hoje, apenas um sacramento no culto, né? Não era eles já faziam as duas coisas. Eles faziam aquela refeição de comunhão entre eles e já participavam da ceia do Senhor, né? Então era assim. E aí, muito provavelmente, muitos que chegavam lá na cidade e viam eles fazendo, muitos queriam participar. Então, o primeiro sentido de não discernir o corpo, a gente já pode pensar nesse sentido. Quando alguém come e bebe, né, sem entender a riqueza desse significado, que é a obra de Cristo, o Cristo que morreu por amor a nós, por meio do Cristo somos perdoados, somos redimidos, santificados. Comer sem entender isso é comer e beber indignamente, que você não está conhecendo a dignidade do Cristo que se sacrificou por nós. Esse é o primeiro ponto. Só que o segundo, irmãos, aí nós vamos ver que nós entramos num ponto também muito profundo que Paulo trabalha em toda a primeira carta a Coríntios. Muitos não estavam discernindo o valor do corpo de Cristo, que é a própria comunidade. Muitos não estavam entendendo.
Porque em Coríntios nós já ouvimos palavras maravilhosas aqui sobre o corpo de Cristo, com o irmão Ricardinho, a irmã Paulo, o Carlos. O corpo de Cristo em Coríntios é a comunidade dos irmãos. Isso é o corpo de Cristo. A própria igreja é o corpo de Cristo. Paulo vai explicar em várias cartas. Ele diz, cabeça só há uma, que é Cristo. O corpo é a comunidade. Por exemplo, eles estão com muitas brigas, e divisões em Coríntios. Paulo começa falando sobre isso. E Paulo fala, não, no capítulo 1, Paulo diz, olha, vocês estão falando, um fala, eu sou de Apolo. Outro fala, eu sou de Paulo. Outro fala, não, eu sou melhor, eu sou assim, eu sou mais crente do que vocês, eu sou de Pedro. Eu sou de Pedro, alto escalão, a liderança mesmo. E outros, mais orgulhosos ainda, falam, não, eu sou do próprio Cristo. Esses deviam ser os mais briguentos, porque que arrogância, não, eu não sou de nenhum homem, não, eu sou de Cristo. Vocês estão falando de Paulo, Apolo, não, eu sou de Jesus, 100% de Jesus, E os mais humildes diziam, não, eu sou de Pedro, E outros, eu sou de Paulo, de Apolo. Aí Paulo diz o que em 1 Coríntios 13? Paulo fala, não, mas Cristo estaria assim, dividido? Cristo está dividido assim, então? Então é o Cristo mesmo que está repartido entre vocês. Porque a comunidade é o corpo de Cristo. A comunhão, a igreja é o corpo de Cristo. Então vocês partiram Cristo. Vocês dividiram Cristo em vários pedaços. Porque vocês estão dividindo o próprio corpo do Cristo. E é interessante, porque Cristo diz, olha, eu estou partindo na cruz, estou partindo o meu corpo por amor a vocês. Mas ele partiu o corpo físico dele, para que o corpo espiritual dele, que somos nós, vivesse em comunhão, vivesse ligado, unidos e reunidos em amor. Ele não partiu o corpo dele físico, para o corpo espiritual dele viver dividido, brigando, rompendo a comunhão, criando, grupos, facções, de divisão. Olha, não, a gente aqui é só de Apolo, não, a gente não se mistura com quem é de Paulo, Ah, não, nós somos de Pedro, então nós não nos misturamos nem com os que são de Paulo, nem com os que são de Apolo. E é interessante, porque em 1 Coríntios 13, então Paulo está dizendo, olha, rachar o corpo espiritual de Cristo, rachar a igreja, ficar criando divisões, em seus relacionamentos, significa rachar e partir ao meio o próprio Cristo, o próprio corpo espiritual de Cristo. Vocês estão gerando divisão no corpo espiritual de Cristo. E Paulo, ele deixa isso muito claro. Ele vai dizendo todos esses problemas que estavam acontecendo com relação à comunhão dos coríntios. Ele fala, por exemplo, no capítulo 3, olha, vocês estão brigando com essa divisão de vocês, uns dizendo que são de Paulo, outro de Apolo. Há muitas contendas entre vocês, há muitas intrigas, há muitos grupinhos, não está havendo comunhão. E Paulo diz, olha, por isso mesmo que eu falo a vocês como a meninos, como a carnais e crianças da fé. Porque o alimento sólido é somente para os maduros da fé, para os adultos. Então não tem como dar para vocês o alimento sólido, porque vocês são verdadeiros meninos. Porque se vocês andam, Paulo diz, brigando, contendendo, guardando rancor, gerando divisões, ele vai dizer, no capítulo 3, com invejas, com tantos problemas assim, infelizmente, vocês ainda são crianças na fé.
Vocês não são maduros no Evangelho. Vocês precisam de leitinho. Eu tenho que dar leitinho para vocês. Porque vocês não são adultos no Cristo ainda. Porque vocês são, na verdade, vocês ainda não são espirituais. Vocês são carnais. Porque se há brigas, invejas, contenda entre vocês, eu só posso falar com vocês como quem fala carnais. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque estavam rachando o corpo de Cristo. Então eles não estavam discernindo, entendendo o valor do corpo de Cristo. Quer valorizar o quê, né? Uma coisa que a gente prega sempre aqui, né? Valorizar a nossa comunhão. Valorizar o Cristo nos nossos relacionamentos sociais, nas nossas amizades, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vizinhança. Isso é o quê? Isso é entender o corpo de Cristo. Porque mesmo para os que não são cristãos, a gente olha para aquela pessoa e fala: Cristo morreu por ele também. Cristo morreu por essa pessoa também. Eu não posso tratá-la com menos, de forma inferior, com menos do que a dignidade que Cristo dispensou para ela na cruz. Cristo tratou tanto essas pessoas quanto tratou a nós com a mesma dignidade de amor, dizendo: filhos, vocês não são dignos, mas é o meu amor que torna vocês dignos da minha comunhão. É o meu sacrifício que torna vocês dignos do céu. É o meu corpo partido na cruz que torna vocês dignos da salvação, da comunhão comigo hoje. Agora, não entender esse valor do sacrifício de Cristo nas nossas relações é não entender e não discernir o corpo de Cristo. É não entender, é não discernir. E ele deixa claro isso, por exemplo, depois em próprio Coríntios, ele vai falar: olha, está uma coisa tão horrível entre vocês, que tem irmão praticando injustiça contra irmão. E aí estão levando essas questões para um tribunal de pessoas que não conhecem a Cristo, gerando ainda escândalo. E Paulo diz: olha, já é um absurdo ter injustiça entre vocês. Não era para haver. Porque se nós agimos segundo Cristo, não era para estarmos, lesando o irmão, sendo injusto com os irmãos, sendo injusto com qualquer pessoa que seja. Aí Paulo fala, Paulo, olha, já é absurdo haver injustiça entre vocês. E para piorar, vocês ainda levam isso para tribunais que não conhecem a Cristo julgar. E piora o escândalo. Ele diz. E ele continua. Por exemplo, olha que profundo, 1 Coríntios 8, 12. Olha que profundo esse versículo, irmãos. Ele fala, quando nós fazemos algo, ele está falando ali das comidas, oferecidas, aos ídolos, bebidas. Aí ele fala: olha, mesmo você sabendo que não é pecado, não coma na frente do seu irmão para não escandalizá-lo. Aí olha o que ele fala, olha que versículo maravilhoso. 1 Coríntios 8, 12. Pecando assim contra os seus irmãos e ferindo-lhe as consciências, que é fraca, é contra Cristo que vocês pecam. Olha que aqui nós percebemos também o que Paulo diz ser o corpo de Cristo. Fala: se você está ferindo o irmão seu, você está pecando porque você está indo contra o próprio Cristo. Ao ferir a consciência do irmão mais fraquinho, você está indo contra o próprio Cristo. É contra Cristo que vocês estão pecando. Por quê? Porque ferir o corpo de Cristo é ferir o próprio Cristo. Porque Cristo fala: não, é meu corpo.
E isso Cristo deixa claro quando fala para Paulo, né, no caminho de Damasco. O que Cristo fala, né? Paulo estava perseguindo os cristãos, estava matando os cristãos. E Jesus, quando vai ter com Paulo, Jesus fala assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue, Paulo? Por que você está me perseguindo, Paulo? Por que você está fazendo isso contra mim, Paulo? Porque fazer contra qualquer um dos meus amados é fazer contra mim, Paulo. Você não está fazendo contra eles. Você não está, né, perseguindo, prendendo eles, matando eles. Você está buscando me ferir. Você está ferindo a mim, Paulo, porque eles fazem parte de mim, eles são meu corpo. E aí é profundo isso, né? Porque Cristo fala: Paulo, você está perseguindo é a mim. Você está ferindo é a mim, Paulo. E aí Paulo não entende e fala: mas quem que é você? Quem que é você? Até agora eu sei que eu estava perseguindo e matando cristãos. Eu não sabia que eu estava perseguindo e matando nenhum ser espiritual que manda uma luz do alto, fala com a voz que vem do nada e eu caio por terra. Eu não sabia disso. Quem que é você? Mas depois Paulo vai entender que a igreja é o corpo de Cristo. Não discernir isso, ferir um irmão, seja, né, com palavras, seja com atitudes, seja como for, ferir um irmão é ferir o próprio corpo de Cristo. Brigar com o irmão, guardar rancor do irmão, nós estamos rachando, estamos fazendo mal ao próprio corpo do Cristo. E Paulo vai dizendo isso, e aí chega na ceia, tudo isso que eles estavam vivendo no dia a dia, eles estavam vivendo também nas ceias deles. E Paulo vai dizer: olha, muitas reuniões de vocês, eu já soube, eu não vou elogiar isso em vocês, porque as reuniões de vocês, né, versículo 17, em vez de levarem vocês ao melhor, elas estão elevando vocês ao pior. Em vez de gerar o bem, elas estão prejudicando. As reuniões de vocês que era para gerar o bem, fazer bem a todos, está fazendo é mal, está prejudicando, não está levando vocês a uma vida de comunhão melhor com o Pai, comigo, com o próximo. Não, está levando vocês a uma situação pior, né? Aí ele diz do porquê. Primeiro, eu estou sabendo que entre vocês há divisões, há rompimentos, há rachas, né? Há entre vocês grupinhos, há entre vocês, né, divisões, porque um não fala mais com o outro, um brigou com o outro, um ofendeu o outro. Eu já estou sabendo disso tudo. E ele até fala: a única coisa boa dessas divisões, de tudo que vocês estão vivendo, é que aqueles que já são comprovados, aprovados, comprovados, que eles se manifestem com graça, com bondade, e consigam gerar conciliação aí entre vocês. E ele continua, ele diz assim: sabe por quê? Olha que versículo forte, o 21. O 20, né? O 20 e o 21. Quando vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Olha o contraste que ele fala. De um lado tem a ceia do Senhor, e de outro lado tem a ceia do indivíduo. Fala, você se reúne para comer a ceia do Senhor, só que vocês estão se apressando para cada um comer a própria ceia. Vocês não estão comendo a ceia do Senhor, está cada um comendo a própria ceia. Porque a ceia do Senhor, olha que contraste forte, né, irmãos? A ceia do Senhor é comunhão de amor.
É comunhão de graça, é bondade, é generosidade, é cuidado uns com os outros, é o bem comum. Não é eu pensar só em mim mesmo, quem tiver com problema que se dane, eu não, estou bem. Vou lá, tomo a minha ceia, Que eu tenho a ver se, na comunidade há irmãos sofrendo, passando fome? Eu não tenho nada a ver com isso, estou bem. Deus tem me dado, prosperidade, eu tenho abundância, eu tenho fartura. Porque o que Paulo diz, olha que forte. Tem uns que têm tantos alimentos e já chegam e já comem os próprios alimentos. E aí uns estão se embriagando de vinho, estão comendo muito. E os outros estão ali, na mesma ceia, passando fome, passando necessidade. Paulo está dizendo, isso é não discernir o valor do corpo. Isso é não discernir o valor do corpo do Senhor. Porque, o que estava acontecendo, irmãos? Eles traziam os alimentos, e aí, os mais ricos traziam muitos alimentos, muitas comidas, muitas bebidas ali, traziam muito vinho, muita comida. E aí os mais pobres não tinham o que trazer. E a refeição era para suprir a necessidade dos necessitados, ao mesmo tempo. Aí Paulo diz, olha, sabe o que está acontecendo? Tem muitos que se embriagam, muitos praticam a glutonaria, e muitos estão aqui, com fome, com sede, e vão voltar para casa com fome, com sede. Vão voltar para casa, Tamanha é a falta de comunhão entre vocês. Vocês não estão tomando a ceia do Senhor, porque está cada um se apressando, pensando somente em si mesmo. Cada um está pensando somente em si mesmo, vai lá e come apressadamente sua ceia, os outros irmãozinhos com fome. E aí Paulo fala, essa reunião era para tornar vocês melhores em Cristo, mas está tornando vocês, está levando vocês a pior, está trazendo sobre vocês condenação, porque vocês estão bebendo e comendo indignamente. Fazer isso é comer e beber indignamente. Fazer isso, Paulo diz, é tornar-se réu do corpo do Senhor. Todas as vezes que vocês fazem isso, vocês estão crucificando Cristo de novo. Olha aqui, como Paulo, é pesado, é pesado, eu sei que é pesado, mas a gente precisa entender, Mas que texto pesado, Ele falou, vocês se tornam novamente réu do corpo e do sangue do Senhor. Que ao fazer isso, a não construir uma comunhão de amor com a comunidade, com o próximo, vocês estão crucificando de novo Cristo. Porque a obra salvífica de Cristo não está gerando em vocês o efeito que deveria gerar. Que era transformar vocês, como o Cláudio pregou aqui, o Carlos pregou, transformar vocês, pequenos cristos na sociedade, transformar vocês pequenas miniaturas de Deus, no mundo. E Paulo fala, não, mas o triste é que está cada um correndo e comendo a própria ceia, que não é a ceia do Senhor. E que contraste, De um lado a ceia do Senhor, de outro ele falou, vocês estão comendo, é a ceia do ego. É cada um vai lá, come o seu, mas isso não é a ceia do Senhor. Porque não há comunhão com o próximo. Tem gente indo embora com fome e vocês... Isso é tão forte, irmãos, que eu lembro um tempo que eu ia numa outra igreja, E aí eu ouvia, às vezes aquelas pregações sobre comunhão, Pregação não, Alguém falando, você tem que ter comunhão, Não tinha explicação assim muito a fundo, Mas você tem que ter comunhão.
E falando, alguém chegava e dizia, Deus tem me abençoado ricamente. E aí eu observava na cidade, naquela igreja, né, uns sendo tão abençoados por Deus e outros no mesmo grupo, outros, né, que infelizmente você ia visitar e estava com as geladeiras vazias. E eu falava, cadê a valorização do corpo de Cristo? Isso é não entender o corpo de Cristo, é não discernir o corpo de Cristo, o valor do corpo de Cristo. Porque a ideia, né, e Paulo é muito sábio, né, Deus capacitou muito Paulo, né, no Espírito Santo, né, usou muito a inteligência de Paulo, né, que a gente louva a Deus, né, pela vida de Paulo, porque Paulo está dizendo, se Cristo partiu o seu corpo por amor a vidas, né, você não valorizar vidas, você não aprender a amar gente, você não crê no sacrifício de Cristo. Ou o sacrifício de Cristo não tem operado em você o que deve operar. A transformação que deve operar, não tem operado em mim. A transformação necessária. E ele fala, olha, vocês estão desprezando a igreja de Deus. Olha o versículo aqui no 22. Vocês estão desprezando a igreja de Deus e querem envergonhar os que nada têm. Vocês estão desprezando a igreja de Deus, vocês estão envergonhando os que nada têm. E aí ele continua, e ele fala, olha, toda vez que vocês fazem isso, vocês se tornam réu do corpo e do sangue do Senhor. Fazer isso é se tornar culpado novamente. A graça já te salvou, já te libertou, mas agir assim é se tornar novamente culpado do sacrifício de Cristo, né? Mas aí é interessante, irmãos, porque aí ele fala, não, mas tem como. Olha como Deus é maravilhoso em sua graça, né? Ele diz assim, examine cada um a si mesmo antes de comer e beber esse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Ele está falando da condenação. Ó, você faz isso, você está trazendo condenação sobre si. Por isso há muitos entre vocês doentes, enfermos, muitos morreram. No contexto da carta, parece que Paulo tinha entendido uma epidemia que aconteceu lá. Ele tinha entendido que já era algo, né, de Deus sobre eles. Mas olha o que ele diz. Ele diz... Se nós examinássemos a nós mesmos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Olha o que ele diz, examine-se a si mesmo, julgue-se a si mesmo antes de comer e beber. Mas qual que é a ideia presente? Julgue você mesmo e coma. Ele não diz julgue-se a si mesmo e não coma. É muito profundo isso. Ele fala julgue-se a si mesmo antes de ir lá e comer e beber. Ah não, você julga-se a si mesmo e depois você vai lá e coma. Por quê? Ele está querendo nos ensinar, irmãos, primeiro, a fazermos esse autoexame. Julgar-se a si mesmo deve ser algo que devemos fazer todos os dias da nossa vida. Uma vez eu vi no fim de ano uma loja que estava escrita, né? Fechamos para balanço, né? Fechamos para balanço. E aí, há muitos anos atrás isso. Aí até falei nesse mesmo final de ano na JETS, eu falei que a gente deveria a cada dia se fechar para balanço. Cada dia. Cada dia. Esse versículo não é um versículo para vivermos somente na ceia. É maravilhoso na ceia porque ele fala, olha, julgue-se a si mesmo e vai, coma e beba. Porque qual a ideia de Paulo? Olha, examine você mesmo, comece a se conhecer, a entender os pontos, né,
Olha, eu tenho pecado nessa área. Olha, eu preciso ser transformado nessa outra área. Senhor, me ajuda. No próprio autoexame você já faz a leitura de si e já confessa para Deus e já pede ajuda da graça para ir sendo transformada a cada dia. Então não é julgue-se a si mesmo e não coma. Não. Ele fala julgue-se a si mesmo e depois vá, coma e beba. Porque a ceia é uma celebração do sacrifício de Cristo. E o próprio Paulo deixa claro, se você aprender a julgar você mesmo na vida, você não vai ser julgado por outros. Porque você mesmo já tem essa prática de buscar, julgar-se a si mesmo, e buscando pela graça de Deus, pela palavra, ir sendo transformado. Por isso que ele fala, olha, se você julgar você mesmo, você não vai ser julgado com o mundo e nem condenado com o mundo. E ele até fala, até os julgamentos do Senhor são para nossa salvação. Não são para nos condenar. E nós devemos, irmãos, criar essa prática, porque nós aprendemos, né? Nós vemos tantas pessoas, né, que só julgam os demais, né? Só julgam os demais, e parece que a Bíblia é sempre para o outro. Eu li uma vez um autor falar, leio muitos livros, mas a Bíblia me lê. É isso que a palavra tem que gerar em nós. Não, tem que ser como Paulo diz a Timóteo. Timóteo, persevere em ler, persevere em estudar as Escrituras, persevere em vivê-las, porque fazendo isso, Timóteo, você vai salvar a si mesmo e quem te der ouvido. Primeiramente, Paulo fala, Timóteo, você vai salvar-se a si mesmo. Por quê, né, irmãos? Porque nós crescemos no meio evangélico assim, né, de sempre julgar os outros. E aí o filósofo chinês Confúcio dizia assim, os homens inferiores cobram muito dos outros. Os homens superiores exigem muito de si mesmos. Olha, lá na China, né? Séculos atrás, olha a sabedoria, né? Outro filósofo grego dizia, né? Ele dizia, olha, nada faz tão mal ao indivíduo e ao conhecimento e ao crescimento humano do que o auto-engano. E por que auto-engano, né, irmãos? Porque como dizia o psicanalista Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Quando estou apenas julgando os irmãos, criticando os irmãos, exortando os irmãos, confrontando o outro sem me confrontar, eu estou vivendo uma ilusão maravilhosa. Estou sonhando. Agora o duro é quando eu começo a ler a palavra e me confrontar. E esse é o desafio de cada um de nós. Quando começamos a ler os evangelhos e falar, não, peraí. Nossa, eu sou esse irmão mais velho aqui da parábola. E começamos a nos confrontar mesmo. Falar, infelizmente, quantas vezes agi de forma tola como Pedro, quantas vezes, né, não tenho fé como Tomé. Porque essa é a maneira pela qual nós temos que ler a Bíblia. Examine-se a si mesmo, julgue você mesmo. Eu devo julgar-me a mim mesmo, examinar-me a mim mesmo. E Salomão, tão sábio nisso, Salomão dizia, né, Provérbios, já estamos indo para a parte final, Salomão dizia, Provérbios 3:7, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e evita o mal.
Sábio aos próprios olhos é aquele que acha que sempre é o dono da razão. Está sempre certo, sabe tudo, nunca precisa aprender de ninguém, nunca, né, se abre, né, para que a palavra o confronte. Ele fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, isso aí é uma grande tolice, isso é uma grande idiotice, porque se você fizer isso, você vai parar de crescer. Você vai se perder na sua vida espiritual. Você vai se perder, não faça isso, né? Não faça isso. E é tão maravilhoso porque os gregos mesmo diziam, conhece-te a ti mesmo. Busque conhecer você mesmo e avaliar você mesmo. E examinar você mesmo. Que esse é um autoexame que a gente precisa fazer e pensar, nossa, que tipo de filho tenho sido, que tipo de pai, que tipo de irmão, que tipo de amigo, que tipo de patrão, né? Que tipo de funcionário, que tipo de próximo, né? Porque de fato, quando a gente fica somente olhando para os pecados dos outros, para os defeitos dos outros, a gente deixa de conhecer os nossos próprios pecados. Eu deixo de conhecer os meus próprios pecados, eu deixo de me confrontar, eu deixo de falar, Cristo, eu percebi hoje, Cristo, que tem essa área que o Senhor precisa trabalhar, porque eu estou longe do Senhor, né? Por isso que o examinar-se a si mesmo aqui, o comer e beber indignamente, não é apenas um pecado que você cometeu na semana, algo assim, não. É não discernir o sacrifício de Cristo, o corpo, é ir pensando, avaliar nós mesmos, como é que está a minha relação, né, com o corpo de Cristo? Como é que está o Cristo nos meus relacionamentos? Com minha família, com meus vizinhos, como é que está? Que Cristo eu tenho mostrado para essa sociedade que anseia, as pessoas estão com sede. Aí, como a gente não pratica esse autoexame, esse autojulgamento, né? Aí as pessoas falam, não, o mundão está assim, de forma louca, porque, as pessoas estão com o coração duro, e é fim dos tempos mesmo, irmão, não tem jeito. Não, é porque, de fato, nós, como igreja, né, como o irmão Carlos pregou aqui, né, nós como igreja temos falhado mesmo em sermos transformados, em mostrar o Cristo para o mundo, em vivemos esse chamado, essa missão, né? Essa missão, né? E aí, então Paulo diz, não, façam isso e quando vocês se reunirem, que haja esse amor, esse cuidado, esperem uns pelos outros. Olha que cuidado, né? Fala, vocês têm que cuidar dos outros em tudo. Não cheguem e comam sem pensar no irmão que vai voltar para casa com fome. Olha como o texto nos ensina, né? Sobre se preocupar com o outro, né? Discernir o corpo. É se preocupar com as necessidades do outro. Se preocupar com quem está aqui, né? Também, com quem está lá fora. Mas para isso, irmãos, que Deus nos dê essa sabedoria, né? De não viver esse auto-engano, de falar, na verdade o Carlos tem que melhorar nisso e nisso, irmão Ever é assim, né? E nunca olhando para mim mesmo, nunca julgando-me a mim mesmo, né? E falando, mas é o próprio Isaías, né? Até o capítulo 6, nós já pregamos tanto aqui, né? Ai dos beberrões de Efraim, ai dos que acumulam casa a casa, né? Ai dos que derramam sangue. Quando ele se encontra com o Senhor, ele fala, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Enquanto ele não teve um encontro marcante com Deus, ele falou, ai de todo mundo. Ele mandou juízo para todo mundo, ai, dos que estão no crime, ai daqueles que estão, né, explorando o outro, ai dos mentirosos. Quando ele se encontrou com a grandeza de Deus e ele viu sua própria pequenez.
Quando ele se encontrou com a santidade de Deus, ele viu o seu próprio pecado. E ele falou, ai de mim, sou eu que estou perecendo, e para piorar, eu sou homem de impuros lábios, e para piorar, ainda habito no meio do povo, de lábios impuros também, o que não me ajuda em nada a melhorar. Eu preciso dele mesmo, porque, nossa, eu sou péssimo e habito no meio de gente também péssima, mas meu Deus, ai de mim, Senhor. Porque não é o próprio Calvino, né, encerrando, Calvino dizia, quando nós tomamos a ceia sem ver o quanto é graça de Deus, de Cristo, e o quanto precisamos dessa graça, quando nós tomamos a ceia achando que nós, pelo nosso próprio mérito, somos dignos, Calvino sabiamente dizia, estamos tomando indignamente também. A maravilha desse culto é que nós sabemos que nós somos indignos, mas o Cristo, o sacrifício do Cristo nos torna dignos de tomar. Que seja assim em nós, amém?